Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu queria falar com vocês um pouquinho hoje a respeito de qual é a diferença entre um tumor maligno e um tumor benigno. Meu nome é Rodrigo Fogaça, eu sou médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e essa é uma pergunta que eu recebo muito, mas muito mesmo na prática clínica. É uma pergunta que você já deve ter se feito, você já deve conhecer alguém que deve ter feito essa pergunta e eu acho que tem que ser um tema que precisa ser conversado, porque uma pessoa que tem um diagnóstico de um tumor, ela recebe uma carga tão grande emocional que isso deixa ela muitas vezes insegura, muitas vezes ansiosa. E vocês sabem que quando uma pessoa tem um diagnóstico de um câncer, de um tumor maligno, 25 a 30% das vezes essa pessoa vai desenvolver também uma depressão e uma ansiedade. Então aqui a gente precisa dar uma pausa para a gente esclarecer o que é o maligno e o que é o benigno. Primeiramente, a gente tem que saber que o nosso corpo humano e qualquer ser vivo que existe na natureza, exceto os vírus, eles são compostos de células. A célula, ela é a menor parte de um organismo, de um corpo humano, por exemplo. Então, a gente tem células cardíacas, a gente tem células cerebrais, a gente tem células em toda parte do corpo. Essas células, elas se originaram de uma única célula, que foi o encontro do espermatozoide do pai com o óvulo da mãe. Esse encontro gerou uma única célula. Essa única célula ela tinha a capacidade completa de desenvolver todos os órgãos do nosso corpo. Você já imaginou uma única célula ser capaz de desenvolver células do coração, células do cérebro, células da mama na mulher, células da próstata no homem? Uma única célula. Então, todas as células do nosso corpo, elas carregam nossa receita inicial, nosso material genético. Material genético que ele é super novo. A descoberta que nós somos feitos de material genético, ela é super recente. Por isso que, inclusive, a oncologia, que é a minha especialidade, também é recente. Então, qual que é a questão? As células elas vão se dividindo de forma ordenada para ela formar o nosso corpo, para ela formar os órgãos. Quando nós ficamos adultos, a gente continua tendo o desenvolvimento e a duplicação das células. Só que se isso não fosse controlado, nós seríamos gigantes, nós seríamos muito grandes. Então, as células, muitas vezes, elas se dividem para substituir alguma célula que morreu. Então, as células, ao mesmo tempo, se dividem e morrem, se dividem e morrem. Tudo isso orquestrado, ordenado pelo nosso material genético. Então, aqui é um ponto importante. Será que não existe a possibilidade de acontecer um erro numa divisão dessa? Será que se acontecer um erro, nosso corpo é capaz de detectar esse erro e atacar essa célula errada? E aí vem um ponto importante. Algumas pessoas nascem com uma dificuldade de reconhecer quando uma célula saiu errada. Quando isso acontece, a gente tem aqueles casos de tumores que acontecem em muitas pessoas da mesma família. Você deve conhecer famílias que têm vários casos de tumores. Mas isso é, de certa forma, muito raro. Apesar das pessoas imaginarem que os cânceres eles são genéticos, só 15 a 20% dos tumores são de causas genéticas. O resto, os 80% restantes, na verdade, eles são de causas esporádicas. Nosso estilo de vida, nossa forma de alimentar, sedentarismo, obesidade, tabagismo, etilismo, tudo isso faz com que uma pessoa possa desenvolver um câncer. Então vamos lá. Quando uma célula ela se divide de forma desordenada, uma célula ela é capaz de se multiplicar independentemente de estímulo, independentemente de qualquer coisa, e ela tem a capacidade de invadir os tecidos próximos, ou até mesmo ter a capacidade de dar uma metástase para outros órgãos. Por exemplo, uma célula de mama que começa a se dividir e ela tem a capacidade de invadir até o músculo da mama, ou até mesmo de dar uma metástase para o fígado, ou de dar uma metástase para o pulmão. Isso é um câncer. Essa é a definição de um câncer, de um tumor maligno. Isso são sinônimos. Então, são células que têm a capacidade de se multiplicar rapidamente, invadir tecidos próximos e também de dar metástase. Já o tumor benigno pode ser qualquer tipo, por exemplo, uma verruga, uma pinta, tudo isso é um tumor benigno. Eles também se multiplicam, mas muito lentamente e nunca têm a capacidade de gerar metástase ou de invadir os tecidos próximos. Então a gente pode muitas vezes conviver, muito bem, obrigado, com um tumor benigno ou tirar, caso aquilo esteja causando algum problema. Quem nunca viu
um lipoma, muitas vezes no pescoço ou alguma coisa assim, e que tem vontade de tirar. Isso é um tumor benigno, não vai causar muitas vezes mal nenhum, mas por questões estéticas, por questões pessoais, a pessoa quer tirar. Mas lembrando, um tumor benigno muitas vezes não causa nenhum problema para a pessoa. Existem exceções? Claro que existem. Às vezes um tumor benigno ele pode crescer e comprimir um vaso, mas nunca invadir um vaso, uma veia. Ele pode muitas vezes crescer, às vezes dentro da cabeça e pressionar o cérebro, mas nunca invadir o cérebro. Essa é a total diferença entre um tumor maligno e um tumor benigno. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês entendam que o tumor maligno ele deve sim ser tratado o mais rapidamente possível e um tumor benigno ele pode ser observado. Espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, você assina o nosso canal, você clica aqui embaixo, clica no gostei, que periodicamente eu vou trazer vídeos para vocês, trazendo aí um pouco de luminosidade nesse mundo tão obscuro que é o câncer, que é a oncologia. Muito obrigado.